Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, Lula planta oliveira na Embaixada da Palestina. É como está escrito, né? Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem amaldiçoar. E aí o Brasil está seguindo um caminho antibíblico. O presidente Luiz Inácio Lula recebeu na noite de quinta-feira um jantar em sua homenagem na Embaixada da Palestina em Brasília. No encontro, Lula e o embaixador da Palestina e decano do Conselho dos Embaixadores Árabes no Brasil, Ibrahim Al-Zeben, plantaram uma oliveira. O jantar foi oferecido pelos embaixadores dos países árabes e dos países islâmicos. Em seu discurso no evento, o presidente pediu a retomada do diálogo para o fim do conflito na faixa de Gaza. Lembrando que oliveira representa paz e fertilidade e também é o nome dado a Israel nas escrituras. Então seria bem apropriado se tivesse plantado uma árvore que representa os países árabes e não Israel, meu ponto de vista. Lula chegou às 19 horas, acompanhado da primeira-dama Janja, ao lado de Al-Zeben, plantou oliveira, acompanhado por representantes de países árabes, islâmicos e africanos. Aí ele faz um discurso bem assim interessante que eu ainda não tinha visto com esses olhos, né? É chegada a hora de dar um basta à catástrofe humanitária que se abateu sobre os mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza. Senhoras e senhores, há 75 anos o mundo aguarda uma solução para a justa aspiração de um Estado próprio. Estejam certos de que o Brasil fará tudo o que estiver ao nosso alcance para que a atual escalada de violência seja rapidamente interrompida. O Brasil fará de tudo. Então é para acabar com a violência e também ajudar no Estado, criação de um novo Estado próprio. Nesse discurso do Lula, como todos os outros anteriores, ele não faz menção dos 1.200 judeus que estavam num show, numa cidade, e que foram mortos, crianças foram assadas em forno, mulheres gestantes mortas, estupradas, não foi, em nenhum momento foi dito isso, e que Israel teria o direito de se defender e sequer de existir. É urgente a retomada do diálogo entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina com apoio da comunidade internacional, inclusive dos países em desenvolvimento. No caso, o Brasil. E aqui são as pessoas que foram, são os ministros do Lula e alguns representantes do comércio árabe, enfim. A NBA Al-Zeben afirmou que se sente honrado com a prestigiosa e histórica visita do senhor presidente e da primeira-dama e do senhor vice-presidente, seu senhor e dos ministros embaixadores brasileiros. Também explicou que o plantio da oliveira simboliza a essência pacifista e humana do senhor presidente Lula e seu profundo comprometimento com a justiça e a paz. Enquanto auxiliava Lula no plantio da árvore, Al-Zeben afirmou a ele: o Senhor está plantando a esperança para o povo palestino e para o mundo, se Deus quiser. Então,
ele reafirma, né, que o Lula está plantando a esperança de um Estado palestino para um novo mundo, um mundo melhor para eles. Lula embarca em viagem oficial para o Egito na próxima semana. Ele deverá se reunir com o presidente egípcio, o Sisi, em um ano em que as relações diplomáticas entre os dois países completaram 100 anos. Segundo informações divulgadas pelo Itamaraty, essa relação se intensificou nos últimos meses com as negociações para a saída de brasileiros que estavam na faixa de Gaza e com a abertura do mercado egípcio para produtos do Brasil. Durante a sua agenda no Egito, Lula deverá discutir a abertura de uma rota aérea direta entre Cairo e São Paulo. A agenda de Lula no continente africano contempla ainda uma visita de Estado à Etiópia e participarão como convidado na cúpula da União Africana. Existe a possibilidade de que Lula se encontre com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em sua passagem pela Etiópia. Egito e Etiópia são os dois países da África que foram convidados para integrar o bloco do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então você vê que o Brasil está ajudando a criação do Estado palestino. E aí a gente vai vendo o Brasil, ó. Amazonas reconhece surto de febre do Aropost, não sei se fala assim mesmo, após mais de 1.600 casos. Esse vírus ele é pior do que a dengue. Já foram confirmados 1.674 casos de arbovirose no estado. O principal transmissor é o mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas da febre são semelhantes da dengue e da febre chikungunya. São elas dor de cabeça, dores musculares, dores de articulações, náusea e diarreia. Em casos mais raros, a febre Aropost pode causar complicações graves como meningite ou encefalite, que afeta o sistema central nervoso, ou seja, uma doença que ataca partes neurológicas do ser humano. Enquanto isso no mundo, o Japão está sofrendo o fenômeno de deslizamento lento que provoca sérios terremotos. Isso também está acontecendo na Finlândia. Foram vários terremotos, uma série de terremotos que sacudiu a costa leste da China, de Chiba e áreas vizinhas durante a semana passada. Se acredita serem parte do fenômeno conhecido como deslizamento lento nas placas tectônicas. Levou um painel do governo a alertar sobre mais fortes terremotos, tremores nos próximos dias. A China também está sofrendo com terremotos. E falando sobre o mundo de forma geral, vocês lembram que o Macron falou que a União Europeia ia enviar o exército lá. Mas que se sabe é que as tropas britânicas e francesas e até mesmo alemãs já estão na Ucrânia. A Alemanha foi criticada pelos britânicos com um flagrante abuso de inteligência, depois de revelar que soldados britânicos e franceses estão na Ucrânia para apoiar tropas ucranianas no lançamento de mísseis Storm ao longo alcance. Olaf, o chanceler alemão, disse na segunda-feira que não entregaria o Taurus, o equivalente a berlinense do Storm, pois isso exigiria a ajuda de soldados no terreno, informou o jornal britânico. Scholz argumentou que seguir a abordagem britânica e francesa com seus sistemas tornaria a Alemanha um participante na guerra. A Reuters News informou que as tropas da OTAN já estão no terreno da Ucrânia, citando um diplomata de segurança dos Estados Unidos bem informado com ligações à Casa Branca. Contudo, o que está a ser feito em termos de controle de alvos, acompanhamento do controle de alvos por parte britânica e francesa, não pode ser feito na Alemanha. Todo mundo que já lidou com esse sistema sabe disso. É um sistema que não pode, você não pode montar num outro país, tem que ser no próprio país, no caso da Ucrânia.
Só que não pode ser por pessoas que desconhecem, tem que ser soldados britânicos ou franceses e alemães. Então foi por isso que eles descobriram, né, soltou que eles já estavam lá. Os soldados alemães não devem em nenhum momento, em nenhum lugar, estar ligados aos alvos que o sistema atinge. Scholz não confirmou a presença de tropas britânicas na Ucrânia. No entanto, confirmou que o departamento tinha previamente deixado claro que um pequeno número de pessoal está no país para fornecer segurança à nossa presença diplomática e para apoiar forças armadas da Ucrânia. Então, tem sim na Ucrânia soldados britânicos e franceses e alemães. A Rússia ameaçou com bombas nucleares e agora a gente vai visualizando o que pode acontecer nas próximas semanas. Então, que Deus abençoe vocês.